Olá, meu povo do oitavo ano. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. Hoje nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET 4. E é um dos assuntos que eu mais gosto de falar no oitavo ano, que é a vinda da coroa real portuguesa, da corte portuguesa para o Brasil em 1808. É uma loucura, gente. O Brasil vai servir de cadeia, né, de fuga para os portugueses. Por que eu falei cadeia, gente? Porque, na verdade, eles vão fugir de lá para morar num país que eles não queriam morar. Então, é uma cadeia que eles escolheram morar. Olha que louco, né? Mas por que isso acontece, gente? Lá na França, a gente já sabe que estava acontecendo a Revolução Francesa, aquela coisa toda. Napoleão Bonaparte tinha tomado a França, estava ocupando vários territórios na França e colocando seus irmãos e primos para poder comandar os territórios. Só que aí, com o passar do tempo, ele resolve, então, invadir Portugal. Falou, olha, Portugal, acorda aqui. Seguinte, eu vou invadir o território de vocês se vocês não resolverem me apoiar. Se vocês não cumprirem o bloqueio continental. Porque o rei, o Napoleão Bonaparte, tinha implantado o tal do bloqueio continental. O que é o bloqueio continental, gente? Ele barrou o continente, todos os países do continente europeu não podiam nem comprar e nem vender mercadoria para a Inglaterra. Mas, Elaine, a Inglaterra também está no continente europeu. Sim, gente, mas a Inglaterra é uma ilha. Então, ela está afastada territorialmente do continente. Então, todo mundo que estava no continente europeu não podia fazer comércio com a Inglaterra, que era uma ilha e que era a maior frota naval do mundo, que era o país mais industrializado do mundo, que era o top dos top da galáxia. Napoleão Bonaparte queria quebrar a Inglaterra, a intenção dele com o bloqueio continental era levar o país à falência, tá bom? Só que aí, Portugal, como nós vimos na semana 2, né, tinha um acordo com a Inglaterra, que é o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Em alguns lugares vocês podem achar assim, onde Portugal enviava vinhos, azeites e etc. para a Inglaterra, e a Inglaterra enviava tecidos para Portugal. O que acontece? Esse acordo, como a gente já viu, beneficiou muito a Inglaterra, né? Só que o Portugal ficou dependente, porque a dívida só crescia cada vez mais. Porque comprava muito algodão, muito tecido, né? E vendia pouco. Então, Portugal estava nas mãos da Inglaterra. E aí vem Napoleão Bonaparte e fala que ou você cumpre o bloqueio continental, ou eu vou invadir e vou tirar você do trono e colocar uma outra pessoa no seu lugar. O que o rei Dom João faz? O rei ainda não, tá? Perdão. O príncipe regente, porque ainda a rainha era a mãe dele, a Dona Maria, a louca. Aí ele resolve, então, falar, bom, a única escapatória que eu tenho, a única forma de escapar dessa loucura toda é eu ir embora pro Brasil. E aí, o que ele faz? Ele vai para a Inglaterra, se reúne com o rei na Inglaterra, se reúne com a corte inglesa e a corte portuguesa e fala, olha, vamos fazer um acordo. Você vai nos financiar para a gente ir embora para o Brasil e nós vamos fazer acordos comerciais, tá? Onde eu vou liberar para você algumas coisas, né, para a Inglaterra, mas você, para isso, para a gente continuar tendo o nosso comércio, você precisa me liberar, me ajudar a chegar no Brasil. Beleza. A corte portuguesa, então, a corte inglesa cede 10 navios, 10 embarcações gigantescas para Portugal. Portugal, né, o príncipe regente lota aquelas embarcações com a corte, com as pessoas mais importantes, com estudiosos, com profissionais de todos, os melhores profissionais de todas as áreas possíveis, inclusive um grande pintor que vai fazer obras lindíssimas do cotidiano brasileiro, que é o Debré. E eles vão, Jean-Baptiste Debré, vocês vão achar isso no livro, gente, para tudo quanto é lado, tá? Principalmente retratando o cotidiano das famílias com os escravos, ou só dos escravos, o cotidiano da família brasileira, digamos assim, na corte que agora era o Rio de Janeiro, e não mais Lisboa, em Portugal. Olha que loucura. E aí, o Dom João, mais a família toda, vem embora pro Brasil. Sai de lá
em 1807, em abril de 1807, e chega no Brasil em janeiro de 1808. Né? Chega de turbante e tudo mais, as mulheres, mas e todo mundo no Brasil, nossa, que chique, é moda na Europa. A mulherada começa a usar turbante também, mas na verdade aquele turbante era porque a mulherada tinha dado piolho no navio, e como era muito feio ficar de cabeça raspada, elas começaram a usar turbante. Então não era porque era moda, coisa nenhuma, era pra tampar a careca do povo, né? Gente, quase que eu caí aqui. Eu fico tão empolgada com essa história que vocês não têm ideia. E aí, quando o Dom João, então, chega no Brasil, o povo começou a falar, meu Deus, onde que a gente vai morar? Eles chegam em Salvador, mas depois eles vão para o Brasil, né? Porque agora a capital já eles vão para o Rio de Janeiro, porque a capital já está localizada no Rio de Janeiro. E aí eles começam a falar, meu Deus, como é que a gente vai morar nessa cidade suja, fedorenta, cheia de bicho para todo lado? Gente, chamar o Rio de Janeiro de cidade feia, sendo que é a famosa cidade maravilhosa, uma das cidades mais lindas do mundo. Mas realmente era uma cidade muito suja, né? Era uma cidade onde o esgoto corria céu aberto, rato para todo lado, barata, inseto de tudo quanto era jeito. Então, muitos escravos, porque o mercado de escravo era no meio da rua, né? E os escravos não tomavam banho, né, gente? Óbvio, o patrão vai deixar o escravo ter higiene? Pra quê, né? Bobagem. O que, né, é um absurdo, mas tudo bem. E aí, gente, o povo que chega com o Dom João fala, vai carimba nas portas, antes da coroa, né, da corte chegar, aquelas casas melhores, eles colocam o PR. O que é PR, meu Deus do céu? Para a corte, era príncipe regente, era a propriedade que a partir de agora iria pertencer ao príncipe regente, tá? Para a corte dele. Só que para quem morava nas casas, e para o povo brasileiro é cheio de meme, né, gente? Já começou lá em 1808. Para eles, o PR virou prédio roubado ou ponha-se na rua. Que nada de príncipe regente, a casa é minha. Aí do nada chega um cara, bate um carimbo na porta, me entrega um papel e fala, olha, essa casa não é sua mais. Essa casa agora é do príncipe regente. E ele vai pôr pessoas da corte para morar na sua casa. Falo, oi? Você vai roubar minha casa? Você vai me colocar na rua? Então o próprio rei criou o meme para ele, né? O próprio príncipe, no caso, criou o meme para ele. O PR, que era príncipe regente, virou ponha-se na rua ou prédio roubado. Criatividade é mato, né, gente? Não tinha celular, mídia, Instagram, Facebook, Twitter, não. Mas já existia meme no Brasil. E aí, o que acontece? O Dom João vai assinar o primeiro acordo que vai fazer o pacto colonial entre metrópole, Lisboa, Portugal e Brasil acabar. Porque antes nenhum país podia fazer comércio direto com o Brasil. Tinha que fazer comércio com Portugal e Portugal vir para o Brasil. Né? Quero comprar pau-brasil. Aí você vai comprar na mão de Portugal. Portugal vinha aqui no Brasil, extraiu o pau-brasil e levava para esse país. Então, lucro zero para o Brasil, só para Portugal. E aí, quando eles chegam no Brasil, o príncipe regente vai assinar um acordo de abertura dos portos. Essa abertura dos portos, gente, vai fazer os produtos ingleses entrarem no Brasil igual água. Tinha navios e mais navios atracando, né, nos portos brasileiros, né, tanto em Santos quanto na Bahia, em vários outros lugares, com vários navios carregados de produtos ingleses, porque para os ingleses era interessantíssimo uma nova colônia, um novo território onde ele pudesse mandar os seus produtos industrializados. Então, esse primeiro acordo deu um lucro, deu um salto gigantesco para a Inglaterra. E aí, quando Napoleão Bonaparte chegou em Portugal, Portugal estava sem rei, sem rainha, no caso, né? Sem príncipe regente, sem ninguém para governar, ele ia dar o golpe em ninguém. Na população pobre que ficou lá, não ia adiantar nada, né? Mas mesmo assim ele ficou lá, meio que ocupando um espaço que não tinha nada para ele ocupar, né? Porque o príncipe que governava o país estava aqui no Brasil, na colônia. E aí o rei precisa, o príncipe, perdão, eu só falo rei porque logo, pouco tempo depois, a mãe dele falece, né? A dona Maria Louca, a rainha, ela falece, ela vai falecer, ela vai morrer, e aí ele passa a ser o rei, né? O Dom João VI. Né? O Dom João,
ele, quando ele chega, ele precisa melhorar a infraestrutura, porque a cidade realmente era uma porcaria, era uma sujeira. E aí, para melhorar a estrutura do Rio de Janeiro, ele vai construir do Rio de Janeiro e da sociedade. Porque se ele queria governar daqui do Brasil para Portugal, ele precisava ter uma estrutura administrativa aqui que não existia até então. Então, ele vai criar as sedes administrativas, que não tinha nenhuma, né? Que aqui só tinha, no caso, a casa de contratação. O que era a casa de contratação? Era a casa de controle dos impostos, mais nada, né? Para controlar se estava sendo pago ou não, mais nada. Ele cria um sistema jurídico, né? Ele transfere o sistema jurídico para cá, com o fórum, corte, tudo isso. Ele vai criar o primeiro banco, né? O Banco Financeiro, que é o Banco do Brasil, em 1808, né? Que completou 200 anos. Já está com 212 anos, né? O Banco do Brasil. Ele criou a imprensa régia com o primeiro jornal, né, do Brasil, para informar coisas que a coroa queria passar para a população. Ele criou companhia de teatro, né, ele trouxe artistas da Europa, principalmente da França, para o Brasil, que era a missão francesa, que aí veio o Debré, vem junto. Ele criou... ai, meu Deus, como é que fala? Biblioteca Real. Ele criou o Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo, né? A gente já sabe, há 2 anos atrás. Ele criou... ele fez obras de infraestrutura, né? De canalização de esgoto. Criou o Jardim Botânico, né? Foi o primeiro parque, jardim que ele criou para os nobres poderem passear e não sentirem tanto calor igual ele sentiu, porque lá com muitas árvores, o clima é mais frio, mais ameno, né? Mais tranquilo. Ele vai incentivar ópera, ele vai incentivar o teatro, ele vai incentivar a música clássica para melhorar a qualidade de vida da corte portuguesa aqui no Brasil. E em 1814, gente, ele fez uma coisa muito importante para o Brasil. Mas antes de 1814, então ele assinou a abertura dos portos, tá? E o Tratado de Comércio e Navegação, que também liberava esse acordo entre Portugal e Inglaterra, e no caso agora Brasil diretamente Inglaterra. E ele criou, né, em 1814, ele transforma o Brasil em Reino Unido, a Portugal e Algarves. O que isso significa, gente? Significa que deixamos de ser colônia. Ainda não somos independentes, mas não somos mais colônia. Nós fazemos parte agora da metrópole. É como se nós fôssemos um pedaço da metrópole fora de Portugal, tá? Todas as outras colônias também pertenciam ao Brasil agora, tá bom? O Brasil deixa de ser colônia, mas ele ainda não é um país independente. E o rei, né, agora já rei Dom João, ele fica aqui no Brasil com a família até 1820, quando termina a Revolução do Porto, em Portugal, onde, né, os deputados queriam que ele voltasse de qualquer jeito, porque Napoleão já tinha perdido a guerra, já tinha desistido de tudo, já tinha até morrido. Aí ele resolve, então, voltar para Portugal, mas deixa aqui no lugar, né, como príncipe regente agora, o filho, o Dom Pedro, que futuramente será Dom Pedro I após a proclamação da independência, que é assunto para próximas aulas, tá bom? Então, esse é um assunto extremamente interessante e agora nós vamos para a correção das nossas atividades, tá bom? Tudo bem, vamos lá, né, oitavo ano, dar continuidade aqui agora a correção da semana 3 do PET 4. E o assunto é a família real no Brasil. Deixamos de ser colônia, mas sem sermos, né, independência. Então, o texto vai tratar sobre a vinda da coroa portuguesa, né, para o Brasil, a abertura dos portos e o bloqueio continental, o acordo com a Inglaterra, a questão do príncipe regente e as novas construções que vão ser feitas no Brasil, a ampliação, né, do sistema administrativo no Brasil. E, claro, nós vamos falar sobre a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, tá? Vamos agora para a correção das atividades.
Vamos começar aqui, número 1. Podemos ver na imagem abaixo uma grande comitiva de nobres portugueses deixando sua terra natal e na Europa, com todo o seu prestígio e conforto, com destino a uma vida com futuro incerto em uma de suas colônias fora da Europa, diante do que foi estudado, responda. Por que eu falei com vocês que era meio que uma prisão, gente? Porque eles não queriam vir para cá. Eles vieram porque não tinha outra alternativa, tá? Aqui no fundo nós podemos ver várias embarcações, tá? E aqui as pessoas da corte portuguesa que iam embarcar nesses navios aqui em fuga para o Brasil, correndo da dominação napoleônica. Quais motivos levaram a família real portuguesa, juntamente com sua comitiva de aproximadamente 10 mil pessoas, a deixar a Europa para viver no Brasil? Acho que é a maior comitiva que eu já vi na vida. A França, liderada, né, por Napoleão Bonaparte, havia implantado o bloqueio continental, proibindo o comércio dos países do continente europeu com a Inglaterra. Porém, ela era o maior parceiro econômico de Portugal. Então, é aquela história. Ou eles vinham para o Brasil para continuar com o acordo com a Inglaterra, ou iam ser invadidos por Napoleão Bonaparte. Por que a decisão em optar entre Inglaterra e França era considerada extremamente difícil para Dom João de Portugal? Quais as possíveis retaliações de ambos os lados? De um lado estavam os franceses, obrigando Portugal a romper com a Inglaterra e aceitar o bloqueio continental. Caso contrário, teria seu país invadido pelo maior exército europeu do período, as tropas de Napoleão. Do outro lado estava a Inglaterra, ameaçando Portugal de invadir sua capital e colônias. Portanto, Portugal resolve fugir para o Brasil. Então, se Portugal fica quieto, é aquela história que eu falei que vocês, correu o bicho pega, escorre o bicho come. Se fica quieto, Napoleão invade e a Inglaterra invade as colônias. A única alternativa era fugir de Napoleão e deixar Portugal a Deus dará e pedir apoio à Inglaterra. Quem garantiu a segurança da família real no trajeto para o Brasil? A Inglaterra. Qual a primeira ação economicamente importante tomada por Dom João em solo brasileiro e quem se beneficiou dela? Ao chegar em Salvador, em janeiro de 1808, a primeira ação economicamente importante de Dom João foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Entenda que neste período, Inglaterra é essa nação amiga, que teve grandes lucros, tá? Então, primeiro acordo, abertura dos portos. Quem lucrou? Inglaterra. A imagem abaixo representa a cerimônia do beijamão. Diz que era muito nojento, viu, gente? E era realizada sempre que a nobreza se reunia para demonstrar sua subordinação ao monarca português. Que bobagem. Este costume foi inserido na sociedade colonial a partir da chegada da família real, que buscava adequar o estilo cultural fluminense, né, carioca, lá no Rio de Janeiro, aos moldes europeus. No que abrange as transformações culturais, quais outras mudanças foram impostas pela corte portuguesa à sociedade colonial? Gente, eu falo nojento porque é uma sociedade, um costume estranho, né? Você ir beijar a mão de uma pessoa, como se ele fosse, né, o todo-poderoso. Mas era costume, é costume, né? Então, quais foram as mudanças impostas pela corte à sociedade colonial? Vamos ver o que ele fez. Criação do Real Teatro de São João, criação do Banco do Brasil, imprensa régia, Jardim Botânico ou Real Horto, Biblioteca Real, Academia Militar e da Marinha, Academia Imperial de Belas Artes, Museu Real, que é o Museu Nacional. O que representou para o Brasil o fato de ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves em 1814? Unificação política do Império Português, tirando de nosso país a condição de colônia. Nosso país passa a ter condição de Reino Unido, mas ainda não é independente. Beleza? Então, ficamos por aqui com a correção da semana 3 do PET 4.